Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora, na verdade a gente vai resolver esse exercício, e para resolver esse exercício, nós vamos utilizar duas coisas diferentes do que a gente já viu, beleza? Muito diferente? Não, é bem parecido, só que alguns conceitinhos um pouquinho melhorados. São coisas que vão ajudar a gente a fazer o diagrama ou de uma forma mais fácil ou de uma forma mais rápida, tá? Alguma melhoria a gente vai ter com esses conceitos. Perfeito. Primeira coisa que a gente vai utilizar foi a parte teórica. Então, entender a relação entre os esforços vai ser o principal ponto aqui. A segunda coisa que a gente vai utilizar para resolver esse exercício é mudar o nosso referencial. Como assim mudar o nosso referencial? Quando a gente resolveu o exercício, ou quando todos os exercícios que a gente resolveu ou qual foi postado para vocês resolverem, o que vocês fizeram? Vocês usaram sempre como referencial o ponto mais à esquerda da viga ou o ponto mais à direita. E para todos os trechos, vocês utilizaram exatamente o mesmo referencial. Beleza. Dá para fazer isso? Dá, não tem problema nenhum. Tá? Só que às vezes mudar o ponto de referência ajuda bastante a gente na resolução do exercício. Deixa o exercício muito mais simples. Bom, vamos lá então. Vamos começar com esse exercício aqui. Beleza? Vou pegar esse daqui. Vir aqui pro lado. Tá aqui. Aí. Então tá aqui. Tá aqui o exercício que a gente vai fazer a equação e o diagrama, tanto de força cortante quanto de momento fletor. Beleza, só que para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é das reações de apoio. Nossa, tá bem lento meu computador hoje. De apoio. Colocando para gravar ainda. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se por acaso eu tô com muita coisa aberta. Não. Bom, depois eu vejo o que aconteceu. Então vamos lá. Reações de apoio. Deixa eu apagar aqui. Como que a gente vai calcular? Primeiro, colocando quais são os apoios de cada um deles. A gente vai ter uma reação vertical em A. Então eu vou chamar aqui de A na direção Y. E aqui no ponto B, a gente também vai ter uma B na direção Y. Opa! Volta lá. E aqui uma horizontal na direção Y. B na direção X. Bom, perfeito. Pessoal, o foco nosso aqui não é a gente ficar calculando a reação de apoio, tá? Então isso a gente tem que treinar bastante, isso tem que estar bem fixado. Mas lembrando, isso daqui gera uma carga resultante, isso daqui também gera uma carga resultante, e a partir disso a gente faz somatória de momento, somatória de forças em Y igual a zero. Eu já tenho os valores aqui, que a reação em Y, a na direção Y, vale 27,5. Quilonewtons. E que a reação em BY é igual a 17,5 quilonewtons. Perfeito. Então a gente já tem as reações e a partir dessas reações agora a gente consegue tirar o diagrama de esforços. Para tirar o diagrama, vou fazer o seguinte. Primeira coisa, vou desenhar as linhas dos pontos nossos que são relevantes. Então, por exemplo, eu vou lá no ponto A. Eu vou vir aqui no ponto A e vou trazer uma linha. Ponto A para baixo. Desço. Ponto C.
e o ponto B. Bom, essas linhas servem para a gente, simplesmente, para saber exatamente onde começa e onde termina cada um dos trechos. Então, para essa viga que a gente está estudando, a gente vai ter o trecho 1 e o trecho 2. Beleza? E agora eu vou desenhar dois eixos dessa viga. Um eixo para o diagrama de força cortante e um eixo para o diagrama do momento fletor. Então, vou vir aqui, vou desenhar o primeiro eixo que vai ser utilizado para força cortante. E depois esse daqui que eu vou utilizar para o momento fletor. Perfeito. Então, força cortante, momento fletor. Certo. E agora sim, pessoal. Agora a gente pode começar com os nossos exercícios propriamente dito. Vamos lá. A gente tem um trecho 1, que é o trecho que vai de A até C. Por que esse é trecho 1? Porque ele é entre cargas concentradas, então aqui tem o começo de uma carga concentrada, e ele é limitado por um formato de carga distribuída, que é o formato constante de carga distribuída. E depois a gente tem o trecho 2, que ele está limitado aqui pelo esse carregamento linear, esse carregamento triangular aqui, linearmente inclinado. Perfeito? Então, trecho 1 e trecho 2. Perfeito. Para esses trechos, vamos trabalhar em cima deles agora, então. Trecho 1. O x vale 0 até 3 metros. Perfeito. Então, é como se eu fizesse um corte aqui nessa estrutura entre o ponto A e o ponto B. Pessoal, nesse trecho aqui em específico, o que a gente tem? A gente tem que o W, que é a carga distribuída, vale quanto? O W vale 10 kN por metro. 10 kN por metro. Tá, e o que eu faço com isso daqui? Bom, o que você faz com isso? Agora você vai lá na teoria que a gente viu. Aqui na teoria. E repara que aqui a gente tem algumas relações. Por exemplo, a gente viu que se eu pegar o carregamento e integrar ele em relação a x, tá? O que acontece? Eu vou ter a equação de cortante. Então, se eu derivar a cortante em relação a x, eu tenho menos w. O inverso do derivar é o integrar. Então, o que a gente pode fazer? Para a gente conseguir isso, olha, a gente viu lá na teoria isso daqui, que a variação ΔV, variação de cortante sobre ΔX, é igual a menos W. Perfeito. Se eu arrumar isso daqui, eu sei que a variação da cortante é igual a menos W ΔX. Opa! Se eu quiser a cortante agora, eu simplesmente pego isso daqui, ó. Integral de uma derivada é a própria constante. Eu vou ter que... A equação da cortante vai ser o quê? Vai ser a integral de menos W em relação a x, em relação a dx. Opa! Significa que se eu pegar essa equação, que é uma equação, por mais que seja constante, é uma equação que não depende de x, ou x elevado a zero, perfeito? Eu posso simplesmente integrar isso daqui. Vamos integrar isso aqui, então. Eu vou chegar aqui. A força cortante vai ser igual a integral de menos isso. Vai ser menos 10. X está elevado a zero. Aumenta um grau. X elevado a 1. Menos 10x.
Só que não esqueçam que toda vez que eu gero uma integral, que eu faço uma integral, aparece mais uma coisinha, chamada de constante de integração. E essa constante de integração a gente vai chamar de C1. Opa! Agora veio um probleminha. Beleza. Como determinar o valor de C1? Alguém tem alguma ideia? Pessoal, olhem que isso daqui, na verdade, esqueçam que isso é uma equação de cortante ou é uma equação de alguma coisa, tá? Pensa que isso é uma equação, simplesmente uma equação, tá? Como que eu faço para achar, por exemplo, uma equação y, ax mais b? Se eu quero saber o valor de b, o que eu preciso saber? Eu preciso saber de um valor de x e um consequente valor de v, ou y no caso. A hora que eu saber um valor de x e sua resultante em v, eu obrigatoriamente já tenho C1. Ou seja, eu tento resolver, Gustavo. Pessoal, como que eu faço aqui agora para achar esse valor de C1? Eu preciso saber algum ponto da viga aonde eu saiba o valor da cortante. E qual ponto é esse? Pessoal, uma dica legal para a gente fazer é o seguinte. Como a gente está analisando a viga nesse primeiro trecho aqui, eu preciso saber a cortante em qualquer um desse trecho, qualquer um desse ponto. Tá? E a gente já viu como calcular o esforço num determinado ponto. Dica. Pega esse cortante do ponto A mais o infinitesimal. Corta esse pontinho aqui, ó, do ladinho do apoio. O que vocês vão ter do ladinho do apoio? Vocês vão ter isso daqui, ó. Aqui vai estar o ponto A. Vocês vão ter AY. E a hora que você quebrou a estrutura do lado do ponto A, vocês vão ter que reequilibrar ela, colocando uma força cortante ali naquele ponto. Então, eu vim aqui, cortei a estrutura à direita do ponto A. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto que eu cortei. E agora eu calculo o equilíbrio. Eu acho o esforço quanto vale V nesse ponto. Como? Somatória de forças na direção Y igual a zero. Eu vou chegar aqui, V é igual a Y. V é igual a Y, que é igual a 27,5. E a gente chegou no valor positivo. Opa! O que significa isso que eu acabei de fazer? O que eu fiz aqui, na verdade, eu calculei o valor da cortante em um determinado ponto. Qual ponto? Logo à direita do ponto A. E a hora que eu calculei esse esforço logo à direita do ponto A, eu cheguei que esse esforço vale 27,5 kN. É só você vir aqui, nesse ponto, e marcar lá. 27,5. Certo. E no que esse ponto vai ajudar na nossa equação? Pessoal, 27,5. Quanto vale x para esse valor de 27,5? Ele está a uma distância de quantos metros do ponto A? 0. Exatamente, Lucas. Então, como que eu faço para achar o C1? Pessoal, eu sei que quando x for 0, teremos uma cortante igual a 27,5. Opa, vamos ver lá. Cortante 27,5. X vale 0, é igual a menos 10 vezes 0, mais C1. Portanto, C1 é igual a 27,5. Opa! Agora a gente obteve o valor da nossa constante C1. Portanto, a equação do cisalhamento no trecho 1 vale
menos 10, opa, deixa eu voltar aqui, menos 10x mais 27,5. Opa, legal. Então agora, olha, a gente não fez aqueles cortes na seção que a gente fazia antes, fizemos só para achar um ponto, mas não em relação a x. E a gente já teve a equação que a gente precisava. Vamos fazer o seguinte, essa equação é uma equação do primeiro grau. Então vai ser uma reta, eu preciso saber um ponto só. Qual ponto? Esse x vai de 0 até 3. Então eu vou calcular agora para x igual a 3. Quanto vai valer a cortante? X igual a 3 vai resultar numa cortante igual menos 10 vezes 3 mais 27,5. Isso daqui vai dar menos 2,5, né? 2,5 quilonewtons. Ou seja, quando x valer 3, a cortante vale menos 2,5. Professor, e eu posso adotar sempre o cálculo da constante no ponto zero? Gustavo, não necessariamente. Você vai adotar o ponto para você analisar a constante num local onde você saiba o cisalhamento, tá? Por exemplo, no nosso caso, foi muito mais fácil calcular o cisalhamento no ponto zero. Mas se você, por acaso, quisesse calcular a cortante aqui no ponto C, tudo bem. Só que daí você ia ter como condição de contorno aqui, x igual a 3, você teria o valor da cortante. E aí você ia achar o valor do C1. Você ia chegar exatamente no mesmo valor, tá? Mas você define o ponto aonde você quer usar como referência para definir a constante. Ficou claro, Gustavo? Beleza. Então, pessoal, nesse ponto aqui, menos 2,5. Perfeito. A gente tem uma equação do primeiro grau. Então, para eu ligar esses dois pontos aqui, eu vou utilizar uma reta. Tá aqui. Ai, perfeito. Pessoal, a gente agora tem o diagrama da força cortante agindo nessa estrutura. Beleza? Outra coisa que a gente viu na teoria, não sei se vocês lembram lá, mas olha o que a gente viu aqui, ó. A variação da cortante entre dois pontos é igual à área sobre a curva do carregamento. Como assim? A variação da cortante entre dois pontos é igual à área sobre o carregamento. Pessoal, qual é a variação da cortante entre o ponto C e o ponto A? Variação é o final menos inicial. Final, menos 2,5 menos 27,5. Menos 2,5 menos 27,5, menos 30. Quanto vale essa área aqui sobre o carregamento? 10 de altura, 3 de comprimento. 10 vezes 3, 30. Opa! A variação entre os esforços de ponta a ponta é exatamente igual à área sobre o carregamento que está ali em cima. Perfeito? É uma ótima forma da gente verificar se o nosso esforço, o nosso diagrama está correto ou não. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, vão me parando e vão perguntando, beleza? Não vamos continuar com dúvida em relação a isso. Certo. A gente fez o diagrama de cortante para o primeiro trecho. Vamos agora para o diagrama de momento fletor do primeiro trecho. Lembrando que se eu derivar o momento em relação a x, eu obtenho a cortante.
A partir disso, eu sei que dm é igual a v vezes dx. Se eu quiser saber a equação do momento fletor agora, eu simplesmente pego o segundo trecho e integro. Ou seja, se a derivada do momento em relação a x me dá a cortante, significa que a integral da cortante em relação a x me dá o momento. Então vamos pegar esse bichinho aqui e vamos integrar. O momento vai ser igual a integral de menos 10x menos 10x ao quadrado sobre 2 mais 27,5 x. Só não esqueçam, por favor, da constante C2. De novo, pessoal, voltamos exatamente no mesmo ponto. Para eu definir quanto vale a constante C2, o que acontece? Eu preciso saber uma posição de x aonde o momento fletor seja conhecido. Como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui nessa estrutura e em qualquer ponto entre A e C, eu preciso calcular o momento fletor. Qualquer ponto, sem exceção. Uma dica muito boa é o seguinte, de novo, calcula o momento fletor aqui em cima da reação de apoio. Por quê? A partir do momento que você fazer esse cálculo, o que você vai ter? Você vai ter isso daqui, ó. Vai ter o mesmo trecho de antes. Vou pegar ele aqui. Só que agora, além da força cortante que eu estou considerando, eu vou considerar também o momento fletor. Então, lembra que para trazer o equilíbrio do ponto A logo à direita, eu apliquei uma força cortante e eu também preciso aplicar um momento. Opa! Voltando agora para o equilíbrio. Somatório de momento igual a zero. Pessoal, eu até tenho, se eu for calcular o momento em relação ao ponto de corte que eu fiz na estrutura, eu até tenho o AY, mas ele está a uma distância muito pequena do ponto que eu estou analisando. Portanto, essa distância eu considero praticamente como zero. Como o momento é força vezes distância, isso daqui não gera momento. Isso daqui também não. A única coisa que gera momento é o próprio momento. Então, ali no ponto A, o momento vale zero. Certo? Então, a hora que eu calculei o momento nesse ponto A, logo à direita do ponto A, que é o mesmo ponto que a gente utilizou para calcular a cortante, logo à direita, ele vai valer zero. Beleza? Vamos seguir então. Quanto vale o x? Mesma coisa. O x ali no ponto A é exatamente zero. Então, para x igual a zero, o momento também vai valer zero. Se x vale zero, o momento vale zero, zero é igual a menos 10 vezes zero ao quadrado sobre 2, mais 27,5 vezes zero, mais C2. Opa! Chegamos nessa conta que o C2 é igual a zero. A constante 2 vale zero. E com isso, a gente tem o diagrama, a equação do momento fletor do trecho 1. O diagrama vai valer igual a menos 10 x quadrado sobre 2. Opa, vamos colocar 5 aqui já. Não vou fazer isso não. Menos 5 x ao quadrado mais 27,5 x mais C2. Só que o C2 para a gente vale zero. Opa! Então agora a gente pode desenhar o nosso diagrama de momento fletor. A gente já sabe que nesse ponto
o momento vale zero, a gente calculou o momento para esse ponto e a gente verificou que ele vale zero. Como eu tenho uma equação do segundo grau, eu preciso de 3 pontos para desenhar esse diagrama, perfeito? Então, 3 pontos, eu vou pegar o começo, que é o ponto x igual a zero, a gente já calculou que o momento vale zero, o ponto do meio e o ponto final. Então, vamos lá. Eu vou pegar x igual a 1,5 e eu também vou pegar x igual a 3. Pessoal, quando x for igual a 1,5, quanto vale o momento? E quando x for igual a 3? Alguém pode calcular, por favor? 30 é para 1,5? Obrigado, Lucas. Então, quando x valer 1,5, vai valer 30 kN vezes metro. E no parte 2, vai valer 37,5 kN vezes metro. Perfeito? Só colocar esses valores agora lá no gráfico. Só pôr no gráfico agora. Pessoal, a gente tem o valor para x igual a 1,5, que é bem aqui no meio, e x igual a 3, que é bem no final desse trecho. O final desse trecho, o Lucas me passou ali o valor de 37,5. Então, vou trazer isso daqui para cá. Opa! Vou tentar trazer um pouquinho mais reto. Tá louco, de bom. Pessoal, só tome um cuidado em relação a isso. Lembra lá que momento fletor, os esforços positivos são para baixo e o negativo é para cima, tá? Lembra disso. Então aqui vale 37,5. Aqui no meio me passou o valor de 30. E como isso daqui é uma equação do segundo grau, tá aqui. Tá aqui o diagrama de momento fletor e de força cortante para o primeiro trecho. Beleza? Pessoal, reparem em algumas coisas. Igual eu coloquei para vocês na aula. Como a cortante é uma integral do carregamento e o momento é uma integral da cortante, o que acontece quando a gente integra uma equação? A gente aumenta um grau nessa equação. Se o meu carregamento, o meu não, da viga, se o carregamento da viga era uma constante de 10 kN por metro, a hora que eu integrei uma constante, eu cheguei numa equação do primeiro grau. Eu aumentei um grau nessa equação. A partir do momento que eu integro uma equação do primeiro grau, eu chego numa equação do segundo grau. Tá? Então, a gente sempre vai ter esse aumento de grau na equação. Sempre vai vir de 1 grau do carregamento, aumentar 1 grau para a cortante e subir mais 1 grau para o diagrama de momento fletor. Beleza. Até aqui. É relativamente tranquilo, tudo lindo, tudo bonito. Vamos mudar agora um pouquinho, porque a gente vai para o trecho 2, tá? E para o trecho 2, eu quero fazer uma coisa diferente com vocês, pessoal. Para o trecho 2, eu vou fazer o seguinte. No trecho 1, x igual a 0 significava que o x estava em A. X igual a 3 significava que o x estava em C. Eu posso vir para cá e fazer o trecho 2 como x indo de 3 até 6. Perfeito? É uma opção. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra opção. Eu vou fazer para o trecho 2, que é para esse trechinho aqui de carga triangular, a origem do ponto x aqui em C. Ou seja, o intervalo de x para essa estrutura, deixa eu vir aqui, trecho 2, eu vou ter um x agora que ele vai de 0 até 3. Só tomar um cuidado muito grande que a origem dele vai ser o ponto C.
tá? E isso traz algumas vantagens na hora de a gente fazer o diagrama, tá? Professor, qual é a certa? Nenhum é certo, nenhum é errado, tá? Quer dizer, nenhum é errado, os dois são certos, perdão. Alguns têm algumas vantagens em relação ao outro. O bom de você manter o ponto fixo, você sempre vai do X do começo da viga até o comprimento final dela. Isso é uma coisa muito boa. A outra vantagem de você mudar a origem, tá? Que para cada trecho você reinicia, você reseta a tua origem, tá? Isso traz algumas vantagens bem legais para a gente. Vamos ver isso depois. Mas agora eu vou trabalhar com o trecho 2, então. Para o trecho 2, deixa eu ver se eu tenho a figura aqui ainda. Está salvo aqui? Não mais. Deixa eu pegar ela. Aqui. Copiando. Beleza. Então agora eu estou trabalhando com esse trecho aqui e a origem do meu ponto X sai de C e vai para lá. Isso daqui é o X. Perfeito. Vamos lá de novo. Resolver da mesma forma. W. Pessoal, quanto vale o W agora? O W, nesse caso, ele é uma equação, tá? Ele é uma reta, um carregamento triangular. Então, eu preciso definir qual é a equação para o W. Bom, como que eu defino? Primeiro, eu coloco o valor de W quando x é 0. Nesse caso, vale 10. Então, você tem que achar qual é a equação desse carregamento. E como que é a segunda parte? Bom, como essa parte aqui ele vem diminuindo de valor, negativo. Diminui quanto em quanto trecho? Ele diminui 10 kN por metro em 3 metros. Então, menos 10 divididos por 3 vezes x. Essa é a equação do carregamento da parte triangular. Como assim? Olha aqui. Se vocês substituírem aqui x por 0, 10 vezes 0, 0, divididos por 3, 0. 10 menos 0, 10. Então, quando x for 0, o carregamento vai ser 10. Quando x for 3, quanto tem que ser o carregamento? Tem que ser 0. X valendo 3, corta 3 com 3, 10 menos 10, 0. Perfeito? Quando x for 1,5, o carregamento vai valer 5. Tá? Se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar 5. Beleza? Então, a primeira coisa, vocês precisam definir uma equação que determinem para vocês qual é a forma do teu carregamento. Se ele é triangular, vocês têm que trazer ele para uma equação. Bom, agora é simplesmente a gente achar os valores da cortante. Cortante vai ser igual a integrar isso daqui. Menos 10x mais, lembra que a integral disso daqui é menos o carregamento, por isso que eu estou mudando os sinais. 10x ao quadrado sobre 6 mais seu. Perfeito. Pessoal, e agora? De novo, eu preciso de uma condição de contorno. Tá? De novo, eu preciso saber o valor da cortante num determinado x. Como fazer isso? Vocês podem fazer exatamente igual a gente fez. Vocês podem, por exemplo, cortar a estrutura aqui no ponto B e olhar para a direita. Vocês vão saber o valor da cortante com x igual a 3. Isso aqui não precisa. Vamos simplificar aqui o nosso problema. Pessoal, no ponto C, existe alguma carga concentrada? Se não existe carga concentrada no ponto C, significa o quê? Significa que eu não tenho uma quebra no diagrama de força cortante. Significa que o meu diagrama de força cortante vai ser constante. A partir do momento que eu tenho uma carga concentrada, aí sim, aí eu gero uma quebra, gero um aumento
no diagrama de força constante, gera uma descontinuidade, beleza? Nesse caso, eu não tenho. Então, a força cortante que eu calcular pelo lado esquerdo do trecho 1 e pelo lado direito do trecho 2 tem que ser exatamente o mesmo. Quanto? 2,5. Então, voltando lá. Eu sei que para x igual a 0, por que x igual a 0? Porque é exatamente em cima do ponto C. Significa que a cortante vale 2,5. Menos 2,5, né, pessoal? Perdão. Menos 2,5. Pessoal, ficou clara essa condição de contorno ou alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, me avisa que eu explico de novo, tá? Então, você precisa achar no trecho que você está analisando um ponto onde você saiba o valor do teu esforço. E a gente sabe que nesse pontinho aqui de x igual a 0, a cortante vale 2,5. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma carga aplicada nesse ponto. Por isso que eu posso fazer essa condição. Beleza? Então vamos lá. X igual a 0, cortante igual a 2,5. Partindo disso, nós vamos chegar que 2,5 é igual a menos 10 vezes x igual a 0, mais 10 vezes 0 ao quadrado, sobre 6, mais C1. Portanto, chegaremos que C1 é igual a menos 2,5. Professor, essa equação que você tirou daquela tabela da aula, qual a equação, João? Essa daqui? Menos 10x? Não, na verdade, essa equação aqui, o que eu fiz? Como que eu obtive ela? Eu tenho a equação... Aqui, João, já explico lá, Gustavo. João, eu tenho a equação da carga distribuída, certo? Então, eu preciso criar a equação para carga distribuída. Como que eu faço? É o valor da carga no x igual a 0. Se essa reta estiver descendo, diminuindo de tamanho, negativo. Se ela aumentar, positivo. Beleza. O quanto eu tenho de variação pelo quanto que eu tenho de comprimento. E assim eu obtenho a equação da carga distribuída. Para eu sair da carga distribuída para a cortante, vocês precisam lembrar que para sair daqui e chegar aqui, lembra que a cortante é igual a menos a integral do carregamento. Então, o que eu fiz foi pegar essa equação aqui e integrar ela. 10 integrando 10x. Lembra de mudar o sinal. Integração de 10x sobre 3. 10x ao quadrado, 3 vezes 2, 6. Mais uma constante de integração. Beleza? Era isso a tua pergunta, João? Gustavo, o C1 é isso daqui, ó. Eu precisava saber algum valor de cortante que eu pudesse colocar como condição de contorno. E olhando o gráfico lá em cima, a gente viu que nesse ponto de x igual a 0, a cortante vale 2,5. Ah, professor, mas ela foi calculada para o trecho 1. Perfeito. Mas repare que no ponto C, na passagem do trecho 1 para o trecho 2, eu não tenho nenhuma aplicação de carga concentrada. Tá? Então a cortante vai ser exatamente a mesma. Eu só vou ter uma mudança, um salto de diagrama a partir do momento que eu tenho uma carga concentrada. Então eu posso seguir exatamente com o mesmo valor, menos 2,5. Quanto vale o x para o trecho 2 nesse ponto? O x começa em C, portanto, x vale 0. O que a gente fez?
A gente pegou a equação de força cortante, menos 10x mais 10x ao quadrado sobre 6 mais C1. E agora eu apliquei essa condição de contorno que eu tenho, que eu sei que quando x vale 0, a cortante vale menos 2,5. Menos 2,5 menos 10x mais C1. Por isso cheguei no valor de C1. Beleza. Agora, a gente sabe que o diagrama de força cortante vai valer menos 10x mais 10x ao quadrado sobre 6 mais C1, menos 2,5. Opa! Algumas coisinhas lá. Reparem que essa equação é uma equação do primeiro grau. Consequentemente, a nossa equação de força cortante vai ser uma equação de segundo grau. Vamos lá. Para a gente desenhar essa equação, a gente precisa desenhar ela em 2 pontos, tá? Em 3 pontos. A gente já tem x igual a 0, cortante 2,5. Vou pegar uma cortante agora no meio desse trecho e no final dele. Vou descobrir a cortante para x igual a 1,5 e vou desenhar a cortante agora para x igual a 3. Isso daqui vai resultar numa cortante igual a quanto? Se eu pegar essa equação e substituir x igual a 1,5, eu vou ter uma cortante de... Alguém tem o resultado? Alguém? Só a final, para x igual a 3, aqui você vai chegar em menos 17,5, isso? Menos 17,5 kN. E aqui no meio? Deixa eu abrir a calculadora aqui, se vocês puderem me passar, por favor. Enquanto isso eu vou abrindo aqui. Então, menos 10 vezes 1,5, então menos 15. Mais 10 vezes 1,5 ao quadrado. Eu nunca sei se isso daqui vai... Deixa eu pegar aqui. 1,5 ao quadrado. Oh, caramba. Dez vezes 1,5 ao quadrado dividido por 6. Menos 15. Menos 2,5. Eu cheguei aqui no valor de força cortante de menos 13,75. Confirmei para mim, por favor. Menos 13,75 kN. Só para a gente recapitular o que a gente fez, pessoal. A gente pegou a equação de carregamento, integrou essa equação de carregamento, chegamos na equação de cortante. Só que a gente chegou numa equação de cortante com uma constante que a gente não sabia. Sabendo o valor da cortante num determinado trecho em relação ao seu ponto x, a gente veio aqui e substituiu esse valor de cortante, esse valor de x, e descobrimos o valor da constante. Pronto, chegamos à equação da cortante final. Substituindo alguns pontos, a gente chega agora quanto vale a cortante. Voltando lá no gráfico, a gente sabe que aqui vale menos 13,5. 13,75, né? Beleza? E aqui vale
menos 17,5. Opa! Como isso daqui é uma equação do segundo grau, eu ligo esses pontos com uma parábola. E está aqui o nosso diagrama de força cortante. Antes de seguir para frente, será que isso daqui está certo, pessoal? Antes de a gente ir para a equação de momento, lembre que a equação de momento vai ser uma integral da cortante. Se eu errar isso daqui, eu erro lá na frente também. Vamos lá. Final menos inicial. Final, menos 17, menos 5. Menos 17 mais 5, menos 15. Aqui vale 10. 10 vezes 3, 30. 30 divididos por 2, 15. Opa, menos 15, que é a variação, é igual à área sobre o carregamento, só que negativo. Menos 15 também. Então, provavelmente, esteja certa a nossa equação de força cortante. Beleza? E para finalizar agora, momento fletor. Para a gente sair, o momento vai ser a integral da força cortante. Portanto, vai ser menos 10x ao quadrado sobre 2 mais 10x ao cubo sobre aqui vai dar 18 menos 2,5 x mais C2. De novo, o bendito C2 lá. Como que a gente faz para resolver ele? Volta lá em cima. E de novo, tirar um print disso daqui que eu vou utilizar mais vezes. Eu já sei que quando x vale 0, que é exatamente sobre o ponto C, eu não tenho nenhum momento aplicado aqui. Então, o esforço de momento fletor vai ser exatamente o mesmo. Vai ser o 37,5. Então, indo lá embaixo, a gente já viu que quando x for igual a 0, o momento é igual a 37,5. Fazendo isso, a gente chega aqui, momento 37,5 igual a menos 10 x ao quadrado sobre 2 mais 10 x ao cubo sobre 18 menos 2,5, o x vale 0, mais C2. E com isso, como isso daqui corta, a gente chega que C2 vale 37,5. Leidiane me perguntou, professor, estou com uma dúvida em relação à curvatura da curva. A curvatura da curva. Ela não seria negativa? Em relação a qual, Leidiane? Do momento? Vamos ver aqui. Você diz dessa que a gente fez agora, né? Na verdade, eu integrei essa equação. Então, aqui vem com os mesmos sinais. Positivo, positivo e negativo. Tá? Aonde que você acha que deveria estar diferente? Bom, vamos fazer o seguinte. Então. Deixa eu só terminar essa parte aqui do momento. Daí eu já volto e vejo com calma a tua dúvida, beleza? Fechou. Senão o vídeo já tá curto e vai ficar extremamente alongado.
Então, pessoal, agora a gente já tem um diagrama do momento fletor. Momento é igual a menos 10x ao quadrado de 2 mais 10x ao cubo sobre 18 menos 2,5x mais C2. Opa, só que C2 agora a gente já tem o valor, 37,5. Olha aqui, pessoal, eu tenho uma equação agora do terceiro grau. O ideal seria eu ter 4 pontos, calcular isso daqui em 4 pontos, tá? Para eu ter a curva certinha. Se eu tivesse uma curva francesa ou algum desenho certo, eu faria os 4 pontos, tá? Como eu estou desenhando na mão, eu quero ter uma proporção de esforço só, tá? Eu já tenho uma equação, se por acaso eu quiser saber a equação, o esforço num ponto específico, eu venho aqui e substituo o x. O que eu vou fazer? Eu vou calcular para x igual a 0, eu já tenho esforço. Então, eu vou calcular para x igual a 1,5 e para x igual a 3. Alguém pode me passar esses valores, fazendo favor? O de 1,5. Boa, Lucas, obrigado. 24,38. E aqui, 0. Opa! Bora lá. Subimos aqui em cima. Aqui vai ser 0. E aqui vai ser 24,38. E aqui a gente tem o diagrama do momento fletor. Perfeito? Pessoal, tá aqui então. É dessa forma que a gente utiliza aqueles conceitos que a gente viu antes para desenhar os esforços. Isso daqui às vezes é muito mais prático, é claro. Esse é o primeiro exercício que a gente está fazendo, tudo a gente fez passo a passo, tudo comentadinho, tudo com calma, tá? Então é por isso que ele ficou longo. Mas vocês vão ver que isso daqui tende a ser muito mais prático do que a gente fazer aqueles cortes, beleza? Deixa eu dar um pause aqui. Cadê? Aqui.